Vamos então atualizar as movimentações que ocorreram ao longo deste fim de semana com o Gustavo Uribe, que já está pintando por aqui. Uribe, aquela terceira via que estava absolutamente congestionada, aos poucos vai ficando com algumas faixas livres, não é? Porque está difícil encontrar um carro que acelere nessa terceira via e consiga chegar aos dois primeiros colocados, né? Mas a esperança é a última que morre. A esperança agora tem nome, é Eduardo Leite. Eduardo Leite é a grande esperança, né? Tanto dentro do PSDB como dentro do PSD. A questão é ele se decidir se irá para o PSD ou se continuará no PSDB. Nesta semana passada, Eduardo Leite conversou com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. E nessa conversa, Kassab saiu dela dizendo que ele está fechado 99% com o PSD. Mas você tem uma resistência grande em relação a Eduardo Leite com alguns senadores. Mas uma mudança de Eduardo Leite neste momento não significa que ele será candidato à presidência da República. Por quê? Porque há uma avaliação de que talvez, mesmo mudando de partido, ele possa ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul. Porque o grupo de Eduardo Leite não tem hoje um candidato competitivo. E ele saindo dessa disputa, ele que é apontado nas pesquisas eleitorais como o primeiro para a disputa do governo gaúcho, ele abriria a mão, então, para a oposição, deixaria caminho livre. Então, Eduardo Leite deve conversar nesta semana com alguns aliados do PSDB para tomar a decisão correta. Dentro do PSDB ainda tem uma ala que é contra o governador de São Paulo, João Dória, que acha que se chegar em maio e João Dória continuar com um desempenho pequeno nas pesquisas eleitorais, porque o cenário é muito difícil para João Dória, ele tem 3%, 4% nas pesquisas e um índice de rejeição muito alto, só é menor ao índice de rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Então é um cenário bastante difícil para ele e que eventualmente Eduardo Leite poderia ser chamado a ser o candidato do PSDB. Então ele define nessa semana, essa é a expectativa, para qual partido ele vai. Mas a definição da candidatura dele, Colombo, deve ficar lá para frente, lá para agosto, quando se tem o prazo para registro das candidaturas e aí sim confirmação dos candidatos à sucessão presidencial. Então essa semana é o momento dele bater o martelo sobre o partido. Posteriormente, então, se ele será candidato ao governo do Rio Grande do Sul à reeleição ou se será candidato à sucessão presidencial deste ano. Muito bem. Estava pensando aqui, quando você estava falando, Uribe, que vantagem haveria para o governador gaúcho Eduardo Leite deixar o PSDB e ir para o PSD, se não for para disputar a eleição presidencial? Para disputar, por exemplo, a reeleição no Rio Grande do Sul, porque se ele é reeleito no Rio Grande do Sul, na eventualidade aqui, claro, né, a gente está trabalhando com cenários, enfim, no PSDB, ele provavelmente se transformaria, se não no principal, em um dos principais nomes para as eleições de 2026 no PSDB, né? E no PSD, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não é? Até 2026, então, né? Pode acontecer de tudo com o partido, eventualmente aderir ao presidente que vai vencer a eleição agora e apoiar a reeleição dele em 26. Então, do ponto de vista estratégico, seria interessante para ele sair do PSDB se não for para encarar a campanha presidencial no PSD? Colombo, Eduardo Leite faz duas avaliações. No PSDB hoje há uma avaliação e a mesma de Geraldo Alckmin, quando ele decidiu ir para o PSB, que é uma decisão que ele já tomou, mas deve anunciar agora nas próximas semanas. É de que indo para outro partido, ele sai um pouco do poder do PSDB que está nas mãos de João Dória. Há uma avaliação de que João Dória hoje é o grande capitão do partido e ele tem imposto as suas decisões. Então, indo para o PSDB, na verdade, PSD de Gilberto Kassab, ele teria um pouco mais margem de negociação e ele já iria como pré-candidato fixo. No PSDB pode ocorrer o mesmo que aconteceu neste ano, uma disputa por prévias e que pode prejudicar Eduardo Leite. Então, e o cenário também lá no Rio Grande do Sul é um pouco mais favorável caso ele mude de partido, porque há uma consideração que outras siglas poderiam apoiá-lo na disputa estadual. Por exemplo, caso ele vá para o PSD, é normal que o PSDB gaúcho apoie o nome dele, mesmo ele estando fora, mas
para a reeleição no governo gaúcho. E você tem toda a razão, essa questão de ser candidato agora ou ser candidato apenas nas próximas eleições, Eduardo Leite tem feito este cálculo estratégico. Por quê? Caso ele seja candidato à presidência hoje, o cenário está praticamente polarizado. Integrantes do PSDB e do PSD reconhecem Lula e Bolsonaro. Então ele ficaria sem cargo nos próximos 4 anos. Mas caso ele seja candidato à reeleição e vença, ele terá aí uma plataforma política como governador do Rio Grande do Sul que pode deixá-lo sob os holofotes e, portanto, facilitaria uma campanha e uma candidatura à presidência da República em 2026.